Nem isso ainda. Vamos lá. Então, o que a gente começou a conversar na última aula, tá? Até a última aula, nós vinha considerando, quer dizer, desconsiderando a influência da frequência do sinal de entrada dos nossos amplificadores. O sinal VIN, do sinal ali, ó, a frequência FS, tá? Do sinal senoidal na entrada. A gente vinha desconsiderando a frequência desse sinal. E a gente vinha dizendo sempre que era uma frequência em torno de 20 kHz e era essa frequência que a gente simulava, porque sim. E daí agora a gente quer começar a entender qual que é a influência de eu usar frequências muito baixas ou frequências muito altas no meu sinal. O que acontece se eu mudo a frequência? Por que é importante analisar isso? Porque aquele teu sinal de entrada que a gente vem simulando como sendo uma forma senoidal de 1 mV de pico, aquilo ali não necessariamente vai ser uma forma senoidal numa frequência fixa. Daí um exemplo que eu dei é que aquele sinal de entrada do amplificador, né? Deixa eu voltar no desenho do amplificador aqui para a gente conversar. Aqui. Falei que a frequência desse sinal aqui, que pode ser, por exemplo, essa fonte senoidal com esse resistor, por exemplo, ela pode estar representando um microfone. Né? Então, se isso aqui é um microfone, esses dois elementos representam um microfone, a forma de onda disso aqui é uma forma de onda proporcional ao som. E o som, por exemplo, varia de 20 Hz a 20 kHz. Então, é um sinal que vai ter frequência variável. Ele não tem uma frequência fixa, ele vai variar essa frequência de acordo com o que ele está medindo, ou do que ele está informando, ou o que tu quer amplificar, tá? Então, a frequência do que está aqui vai variar, ela não é uma frequência fixa. E sem contar que a gente está interessado em analisar como que o ganho do nosso amplificador vai variar com relação a essa frequência. A gente conversou e fez uma simulação e viu que, conforme eu mudava a frequência daquele sinal de entrada, o ganho sofria alterações, o ganho mudava também. Então, aquele ganho que a gente vinha calculando até agora, né, aquele ganho que a gente calculou, né, através dessa equação aqui, ó, que é o ganho que a gente aprendeu a calcular até a semana passada, certo? Que a gente calculava o AVNL para cada estrutura de amplificador, o ZI para cada estrutura, e então calculava o AV de cada amplificador, aquele ganho, ele é válido, só que ele é válido só numa certa faixa de frequência, tá? Porque quando tu muda a frequência, quando tu sai dessa faixa de frequências, tanto para uma frequência maior quanto para uma frequência menor, esse ganho, ele acaba diminuindo, tá? E essa simulação que eu tentei mostrar no início da última aula. Tá? E daí a gente traça como o ganho vai mudar em função da frequência, como o ganho ele não vai ser sempre o mesmo em função da frequência do sinal de entrada, a gente pode traçar um gráfico do ganho em função da frequência. Então, é esse gráfico aqui que eu trouxe para vocês, é um gráfico de resposta padrão do ganho, AV, em função da frequência do sinal. Então, se a frequência do sinal é uma frequência muito baixa, muito na esquerda do gráfico aqui, o ganho acaba diminuindo. O ganho não é um ganho que a gente vinha calculando. Aqui nas frequências médias, ó, aqui onde tem esse patamar aqui, ó, para todas essas frequências aqui, ó, desde aqui da esquerda até lá na frente, o ganho aqui no meio é o ganho que a gente aprendeu a calcular. É o AV que a gente aprendeu a calcular. O AV que depende da estrutura e que vai sofrer influência do ZI e da carga. Tá? Aqui no meio é o que a gente aprendeu a calcular, aquela equação que vocês vão botar na rotina de projeto de vocês. Se eu pegar frequências muito baixas, esse ganho não é mais válido, meu amplificador começa a perder ganho, entre muitas aspas, assim, né? A perder ganho, ele começa a amplificar menos, se as frequências do sinal são muito baixas. E se as frequências do sinal são muito altas, o meu amplificador também tem um ganho menor, o ganho começa a diminuir para frequências muito altas. Tá? E daí eu tentei fazer um contexto com o som, né, que eu acho que é o mais perto de enxergar disso aqui, que o som em si, ele tem graves, médios e agudos. Tá? Por isso que a gente tem naquelas mesas de ajuste de ganho, os equalizadores, tu tem ajustes para os graves, para os médios e para os agudos. Os graves são as baixas frequências. Né? Os graves eles estão localizados aqui na esquerda do nosso gráfico.
são baixas frequências. Os médios no meio do gráfico e os agudos para frequências mais altas. São frequências altas do som. Então, quando tu tá falando de amplificador de áudio, tu quer que o ganho que ele aplica, ele englobe desde os baixos até os agudos. Ou, por exemplo, se é um subwoofer, tu quer que ele amplifique os graves. Né? Então, tu quer que ele tenha ganho bom, um ganho projetado, que é o AV, o ganho que tu projeta, nos graves. Enquanto que os agudos não te interessa muito. Tá? Então, tem essa importância de tu saber olhar para um circuito e calcular. O ganho desse meu circuito é ganho AV, tu já sabe calcular. Mas, dentro de que faixa de frequência que esse ganho é válido? Como o ganho vai mudar, ele vai decair para baixas frequências e vai decair para altas frequências, eu quero saber para que frequências, então, que esse ganho que a gente calculou é válido. É nas médias frequências, tá? Mas que banda que é essa? A partir de que frequência que esse ganho é válido? Até que frequência que esse ganho é válido? E esses limites aqui estabelecem para nós a frequência de corte inferior, a gente chama de frequência de corte, porque a partir dessa frequência aqui o ganho decai, e a gente chama a frequência de corte superior, a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. Então, tu tem um amplificador, tu tem um amplificador para analisar. Tu já sabe calcular o ganho, a impedância de entrada e a impedância de saída. Tu já sabe calcular esses parâmetros. Só que o ganho que tu calcula, ele é válido dentro da banda passante, que é no meio dessas duas frequências aqui. Agora a gente está interessado em analisar, tá, mas para cada amplificador, quanto que vale o FL e quanto que vale o FH? Quanto que vale a frequência de corte inferior e quanto que vale a frequência de corte superior. Para te saber dizer, ó, bom, esse ganho que eu aprendi a calcular é válido de 200 Hz a 2 kHz. Fora dessas frequências, o meu ganho não é mais válido. Ele é menor do ganho que eu aprendi a calcular. Tá? É isso que a gente quer estar interessado em discutir aqui nessa análise em frequência. O ganho do amplificador vai mudar com a frequência. Como que ele muda? Segundo essa resposta padrão. Nas médias frequências é o ganho que tu aprendeu a calcular. Para baixas frequências o ganho diminui, para altas frequências o ganho também diminui. Então eu estou interessado em saber qual o limite inferior, que o ganho é aquele ganho que tu já sabe calcular, e qual que é o limite superior, que garante o ganho que tu já aprendeu a calcular. O limite inferior a gente chama de frequência de corte inferior, e o limite superior a gente chama de frequência de corte superior. Tá? Então a gente está interessado agora em calcular essas duas frequências aqui, porque no meio das duas frequências, não importa a frequência do sinal de entrada, ele vai ter o ganho que tu já sabe calcular, que é o ganho AV, tá bom? Daí eu coloquei algumas nomenclaturas a mais aqui. Como a gente está falando de médias frequências, esse ganho que a gente já sabe calcular, agora a gente chama de AV mid. Tá, é só um nome a mais para ele, mas ele continua sendo aquele AV que tu aprendeu a calcular lá na influência do RS e do RL. Tá? Outra coisa importante, a gente quer encontrar para que frequência do FL e para que frequência do FH que o meu ganho é válido. A gente quer encontrar essa banda passante aqui. A gente quer encontrar a largura dessa banda. E a localização dessas frequências aqui, ela é definida, tá? Frequência de corte inferior, ela tem uma localização definida. Que localização é essa? É a frequência tal qual a linha do meu ganho decaiu a 3 dB do ganho que tu já vinha calculando. Então, o ganho aqui na banda passante é aquele ganho que tu já sabe calcular. Por exemplo, calculou lá, um ganho é 50. Aonde esse ganho decaiu 3 dB, a frequência que fez com que esse ganho decaísse, ó, ele caiu 3 dB, é a frequência de corte inferior. E a mesma coisa para frente. O ganho era o ganho que tu vinha calculando, por exemplo, 50 ou 40, como eu escrevi aqui. A frequência que fez com que o meu ganho decaísse 3 dB, daquele ganho nas médias frequências, é a frequência de corte superior. Essas duas frequências que a gente vai calcular e vai simular e ver se está batendo ou não. Tá? Essas duas frequências que a gente vai calcular. E eu chamei atenção para mais duas coisas. Por que que acontece? Tá? Isso aqui é o que acontece. Se tu pegar um amplificador
e ficar variando a frequência do sinal de entrada, é isso aí que tu vai encontrar. É isso aí que tu vai ver do ganho. Se tu for medindo o ganho para cada frequência, tu vai traçar esse gráfico aí. Mas por que que o ganho sofre essas mudanças? Por que que ele sofre atenuação aqui nas baixas frequências e por que que ele sofre atenuação nas altas frequências? Isso é muito importante. Nas baixas frequências, quem é responsável por fazer a atenuação do ganho, por puxar a curva do ganho para baixo nas baixas frequências, quem faz essa curva diminuir aqui são as capacitâncias de desacoplamento. Capacitâncias de desacoplamento, tá? Quem que são essas capacitâncias de desacoplamento? Capacitâncias de desacoplamento. São o teu CI, o CO e o capacitor de emissor. São aqueles capacitores que estão lá no teu circuito para que o ponto quiescente não mude na hora que tu bota o sinal de entrada. São aqueles capacitores físicos que existem no teu circuito, que tu colocou lá um capacitor de entrada para que quando tu ponha o sinal de entrada não altere o ponto quiescente, o capacitor de saída para te jogar só o sinal CA para saída. Esses capacitores que são responsáveis por fazer o ganho diminuir. Tu não quer que o ganho diminua. Tu queria que fosse o mesmo ganho para todas as frequências. Mas esses capacitores acabam fazendo com que o ganho diminua. Tá? É uma consequência de eu ter eles lá. Eu preciso deles para não mudar o ponto quiescente, quando eu colocar sinal de entrada. Mas quando eu coloco eles, acaba reduzindo o ganho para as baixas frequências. E nas altas frequências, sofre o decaimento do ganho também, só que daí não é por causa desses carinhas aqui, é por causa das capacitâncias parasitas do teu transistor. Das capacitâncias parasitas do teu transistor. São os elementos parasitas que daí tu não tem controle sobre esses elementos, não tem como tu tirar eles, porque é internamente no semicondutor, é um elemento parasita, não tem como tu controlar isso, não tem como tu tirar essas capacitâncias, porque ela é uma consequência construtiva do teu elemento. Então, quando tu está em altas frequências, esses elementos parasitas, eles acabam reduzindo o ganho do teu transistor também, o ganho do teu amplificador. Então, tu tem esse comportamento, o que tu tem que saber até aqui é isso, que existe esse comportamento do ganho, o ganho, ele vai diminuir, o ganho do amplificador vai diminuir quando as frequências do sinal de entrada forem muito altas e vai diminuir quando as frequências forem muito baixas. Por que que elas diminuem? Em baixas frequências diminui por causa dos capacitores de desacoplamento e nas altas frequências diminui por causa das capacitâncias parasitas, tá? Isso que tu tem que lembrar até aqui. E o que que a gente está interessado em descobrir? Qual que é o limite de frequências? Qual que é essa banda aqui, ó? Qual que é essa banda aqui? Onde o meu ganho não sofre alteração, onde ele não diminui tanto para as baixas quanto para as altas, onde o ganho é aquele ganho que tu já tinha aprendido a calcular, né? Que a gente calculava lá 100, 200, 50, enfim, tá? Beleza, é isso que a gente quer, achar o valor dessas duas frequências aqui, que são chamadas frequências de corte, tá? Frequência de corte inferior e frequência de corte superior, tá? Até aqui tu tem que lembrar de tudo isso, tá? Como se comporta, o que que causou e o que que a gente está buscando, tá? Beleza? Eu repeti toda essa ladainha até aqui e vou falar mais um pouquinho porque tinha um incrível número de 2 alunos na última aula, né? E até eu queria pedir desculpa para os guri que eu terminei mais cedo a última aula, tá? Mais cedo um pouco, né? Mas eu tive que terminar um pouquinho antes, tá bom? Então, seguindo, isso que a gente quer, isso que a gente tem. E como que eu calculo essas duas frequências? Como a gente calcula elas, a gente analisa elas de forma separada. Primeiro a gente olha a influência dos capacitores de entrada, que é a frequência inferior, e depois olha a influência dos capacitores parasitas, que é a frequência superior. Então, primeiro olhando a frequência de corte inferior aqui, a gente vai estudar quem é que causa essas frequências inferiores. Como eu falei, são os capacitores de desacoplamento. Então, eu peguei aqui o de divisor de tensão porque ele tem 3 capacitores, tá? Os outros todos têm 2 capacitores. Peguei esse aqui só para mostrar onde é que eles estão. Então, esses capacitores que tem aqui, ó, um capacitor de entrada,
um capacitor de desvio de emissor e um capacitor de saída, isso aqui é um capacitorzinho que vai ter lá no teu amplificador. Na tua placa do teu amplificador, é um capacitor físico que está lá. E daí foi aquilo que eu tinha dito. Eles estão ali para não mudar o ponto quiescente desse circuito aqui, tá? Para não mudar, para ele continuar operando na região ativa, tá? Para ele continuar operando no meio da reta de carga lá, por exemplo. Então, eles estão aqui para isso, para essa tensão que tu botar na entrada não alterar o ponto quiescente. Beleza. E até agora, né, a gente vinha considerando que quando a gente ia construir o modelo do amplificador para calcular o ganho, para calcular a impedância, a gente vinha dizendo que, não, vamos trocar o VCC por um curto e vamos trocar os capacitores por curto. Porque a gente dizia que a frequência de entrada era grande o suficiente. Eu estou trabalhando isso aqui numa frequência alta, então a impedância desses capacitores é bem baixinha, né? Porque a impedância é 1/2πf. E se eu disser que é frequência alta o suficiente, eu posso desconsiderar a impedância do capacitor. E desconsiderar a impedância do capacitor era trocar eles por curto. Então, se eu assumisse que a frequência era alta o suficiente, eu podia vir aqui nos capacitores e puf, 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 curto no lugar dos capacitores, e daí toda aquela rotina de análise que a gente aprendeu a fazer lá para calcular o AV, o ZI e o ZO. Tá? Só que agora o que a gente está dizendo? Não, peraí, eu estou olhando nas baixas frequências. Eu estou olhando o comportamento em baixas frequências. Se eu estou olhando o comportamento em baixas frequências, essa frequência aqui, agora, ela não é alta o suficiente, ela é uma frequência baixa. E se ela é uma frequência baixa, eu não posso desconsiderar o capacitor, porque a impedância deles agora é significativa. Então, agora eu tenho que olhar para o meu circuito e pensar, bom, eu não posso tirar o capacitor daqui. Então, eu vou colocar ele de volta e vou olhar como é que fica a resposta, como é que fica o ganho da minha estrutura. Então, a gente coloca de novo esses capacitorzinhos aqui, coloca eles na entrada aqui, como a gente tinha lá, e coloca o capacitor de saída de volta ali também. E agora a gente analisa, bom, o que isso muda na tensão de saída agora? O que isso altera o ganho do meu amplificador, que é a tensão de saída aqui, por essa tensão de entrada aqui? O que muda eu considerar esses capacitores? Tá? E daí o que muda? A gente analisa para cada um separado. A gente tem o capacitor de entrada, o capacitor de saída e o capacitor de emissor. Como que o capacitor de entrada altera o sinal de saída? Daí a gente analisou, né, fez as continhas lá, tá na aula, tá gravado, já tá lá, que ele se comporta basicamente, como é primeiro só o capacitor de entrada, né, desconsiderando o capacitor de saída, ele se comporta basicamente como um filtro passa-altas. Esse capacitor em série com a entrada, ele funciona como se fosse um filtro passa-altas. E o que é um comportamento de um filtro passa-altas? Ele deixa passar as altas frequências e atenua as baixas frequências. Então, ele diminui para baixas frequências a tensão que tu está fornecendo para o amplificador. Se esse sinal aqui tem uma frequência muito baixa, não chega todo o sinal lá no amplificador. Então, chega menos sinal no amplificador. Logo, tem menos tensão na saída. Logo, teu ganho é menor. Se teu ganho é menor, tu diz o quê? Para baixas frequências, o ganho diminui. Então, é esse gráfico que a gente tem aqui. Ó. Se eu fosse desenhar o gráfico em função da frequência, a influência do capacitor de entrada é que para baixas frequências, ele atenua esse ganho. Então, se ele se comporta como um filtro passa alta, esse é o comportamento dele, ele possui uma frequência de corte, que é dada por essa equação aqui, que é a frequência de corte de um filtro passa alta de primeira ordem. Daí isso aqui vem lá de circuitos, lá da análise de filtros, tá? Como que tu deduz essa frequência de corte, tá? Essa frequência de corte, ela é válida, é a frequência de corte estabelecida pelo capacitor de entrada. O que significa essa frequência de corte? Significa que se a frequência do sinal de entrada é menor que a frequência de corte desse capacitor, o sinal que chega no amplificador vai sofrer atenuação. Ou seja, tu vai ter um ganho menor. Se a frequência do sinal de entrada é maior que essa frequência de corte aqui, então vai chegar todo o sinal no amplificador. Então ele vai ter o ganho que tu já tinha aprendido a calcular antes. Tá? Se a frequência do sinal de entrada é menor que essa frequência, eu não posso ignorar o capacitor. É isso que ela está dizendo.
Se a frequência do sinal de entrada é maior que essa frequência, eu posso dizer, bom, a frequência de entrada é grande o suficiente de tal forma que eu consigo ignorar o capacitor, tá? Então, basicamente, essa frequência aqui que limita para nós aquela fala que a gente dizia. Ah, é grande o suficiente. O que é ser grande o suficiente para o capacitor de entrada? Né? É eu ter uma frequência maior que essa aqui. Se a frequência de entrada é maior que essa, eu posso trocar ele por um curto. Ah, mas se é menor que essa? Não, não posso. Ele diminui o ganho se a frequência é menor que essa. Então, essa é a influência do capacitor de entrada. Ele funciona como se fosse um filtro passa-alto. Se ele funciona como se fosse um filtro passa-alto, ele tem uma frequência de corte. Então, a gente tem uma frequência de corte associada ao capacitor de entrada. Isso é só para o capacitor de entrada do meu amplificador. Agora, eu tenho que olhar também para o capacitor de saída. E se a gente olhar estruturalmente, né, o circuito aqui é basicamente o circuito anterior, que é fonte, resistor, capacitor, resistor. Então é a mesma coisa, ele também, o capacitor de saída, ele também atua como se fosse um filtro passa-alto. Ele também tem uma frequência de corte associada a ele, que é a mesma interpretação. Eu dizer que esse cara se comporta como um filtro passa-alta é a mesma interpretação que eu estava dizendo antes. Significa o quê? Se a frequência do meu sinal de entrada, se a frequência do meu sinal de entrada é maior que essa frequência, eu posso ignorar o capacitor e dizer que ele é um curto. Ah, não, mas a frequência de entrada é menor que essa aqui. Ah, não, então, peraí, não dá para ignorar. Se não dá para ignorar, ele tem uma impedância válida. Se ele tem uma impedância válida, quer dizer que ele vai diminuir a tensão que chega na saída. Se ele diminui a tensão que chega na saída, eu diminui o ganho. Então, para baixas frequências, eu tenho um ganho menor. Então, ele também se comporta como um passa-alto, porque para baixas frequências, eu diminuo o ganho. Então, ele tem uma frequência de corte. E essa frequência de corte é calculada por essa equação aqui. Tá? Então, tanto o capacitor de entrada quanto o capacitor de saída, eles têm o mesmo comportamento no circuito. Lembra, esses capacitores são capacitores físicos, capacitores que tu colocou lá para desacoplar o sinal. Tá? Desacoplar significa desacoplar o sinal CA do ponto quiescente. Por isso que eles têm esse nome. Capacitores de desacoplamento, tá bom? E ambos os capacitores, eles reduzem o ganho para baixas frequências. Mas o que é baixa frequência? É frequência menor que a frequência de corte deles. Então, tu calcula a frequência de corte para o capacitor de entrada, frequência de corte para o capacitor de saída. Beleza. A gente olhou dois capacitores. Falta o capacitor de emissor, tá? Que é o terceiro capacitor da estrutura. Tá bom? Bom, eu fiz um apanhado até o que a gente viu na última aula. Tá? Um resumão, basicamente, do que a gente viu da última aula ali. Agora é o seguinte, esse cara aqui, eu vou falar e vocês vão acreditar, porque ele é um pouquinho mais difícil de enxergar. Peraí que eu apertei coisa errada aqui. Porque ele é um pouquinho mais difícil de enxergar do que os outros dois, tá? A gente não tem no nosso modelo equivalente do amplificador, a gente não tem a estrutura de emissor, tá? Assim como a gente tinha antes. Deixa eu só ajeitar isso aqui, ó. A gente não tem aqui como eu colocar o capacitor de emissor naquela estrutura padrão, né? Porque o nosso amplificador, a estrutura padrão do amplificador é isso aqui, ó. Tu tem entrada e tu tem saída, tá? A gente não tem emissor aqui na estrutura padrão do nosso circuito. A gente não tem um emissor aqui. Então, não tem como eu representar esse capacitor de emissor aqui no meu circuitinho padrão, onde eu consigo ver que aqui na entrada ele funciona como um filtro passa-alto e aqui na saída ele funciona como passa-alto. Então, aqui eu vou dizer só o seguinte, ó, o que acontece quando tu começa a diminuir a frequência do sinal? Quando tu começa a diminuir a frequência do sinal que entra aqui, ó, que é essa aqui que é a frequência que a gente está analisando, né, a frequência do sinal de entrada. Quando tu começa a diminuir essa frequência aqui, o que acontece? Acontece aquele negócio, né, quando tu diminui a frequência, diminui a impedância dos capacitores. Ou melhor, desculpa, aumenta a impedância dos capacitores. Tá? Tá certo? Então aumenta a impedância desses capacitores aqui. Certinho? E daí o que acontece? Esse sinal CA que a gente está introduzindo aqui, ele vai lá para a base, como eu tinha falado para vocês, e isso aqui reflete, né? Vai ter uma oscilação aqui na corrente de coletor,
e, por consequência, essa oscilação ela vai descer aqui no transistor também. O que a gente dizia antes? Não, que para essas oscilações, tudo desviava pelo capacitor. Tudo desviava aqui pelo capacitor de emissor. Então, tudo isso aqui desviava por esse capacitor aqui. Só que agora, para baixas frequências, o que acontece? Bom, esse cara aqui não é mais um curto. Ele tem uma impedância XZ. Então, essa corrente não vai ficar fluindo só pelo capacitor, essa oscilação. Ela também vai descer pelo resistor de emissor. Então, tu vai desviar a corrente do capacitor para cá. E se está passando corrente aqui no resistor de emissor, se está passando corrente aqui, bom, tu consegue ver que agora o nosso modelo CA do amplificador tem que considerar esse resistor aqui. Ele não pode mais desconsiderar, porque como a gente fazia antes, botei um curto no capacitor, tem um curto em paralelo com esse resistor, isso aqui cai fora. E daí a gente tinha que o modelo CA desse amplificador era igual ao modelo de polarização fixa, porque esse resistor não mudava nada. Não, mas agora para baixas frequências, vai passar corrente nele. Então ele vai mudar teu modelo, ele vai mudar todo o ganho da tua estrutura. Tem que reequacionar todo o circuito considerando esse resistor. Só que eu não vou fazer isso com vocês, tá? Eu vou dizer quanto é que é a frequência que isso aqui começa a se tornar significativa. Então, existe uma frequência onde isso se torna significativo, que era o mesmo comportamento que tu tinha antes. Até uma certa frequência, isso aqui não muda, né? Mas para frequências muito baixas, isso aqui se torna significativo. E a frequência de corte estabelecida pelo capacitor de emissor, vou colocar aqui para vocês, aqui, ó. FLE, frequência de corte inferior, F-low, né? Por isso que é L, referente ao capacitor de emissor, por isso que é um E, ela vai ser definida como 1 sobre 2π, que multiplica o capacitor de emissor, que multiplica a impedância equivalente. E eu já vou dizer o que é essa impedância equivalente aqui. Tá? Essa impedância equivalente aqui, ó, isso aqui é uma impedância que o capacitor de emissor enxerga. Então, se a gente tivesse aqui entre os terminais do capacitor de emissor e olhasse para o resto do circuito, o que esse capacitor enxerga? Tá? O que ele enxerga é essa impedância equivalente. E eu vou botar a equação dela aqui para vocês. Tá? Uma vez eu deduzia isso aqui com o povo, só que eu acho que eu levava mais de aula para deduzir isso aqui. Então, eu não quero deduzir agora com vocês. Tá? Essa é a impedância equivalente que o cara vê. E quem que é esse RI aqui também? É o valor que vocês não têm. Esse RI, eu vou colocar aqui, ó, é o paralelo de todo mundo na malha de entrada. Tá. Essas são as 3 equações. O que vocês têm que lembrar aqui para usar essas equações na real? Vocês têm que lembrar o seguinte, que o capacitor de emissor, ele também vai diminuir o ganho para baixas frequências. Ele diminui o ganho porque ele começa a se tornar uma impedância significativa, então o resistor de emissor começa a drenar a nossa ondulação de corrente. Tá? Por isso que ele funciona como se fosse um filtro passa-altas também. O comportamento dele também é como se fosse um filtro passa-altas do nosso ganho, tá? Em função da frequência. Também é isso aqui. Então, se ele se comporta como um filtro passa-altas, ele tem uma frequência associada a ele, uma frequência de corte associada a ele, que diz o seguinte, para frequências do sinal de entrada maiores, ou seja, para a direita dessa frequência de corte, o capacitor de emissor, ele pode se comportar como um curto, daí cai na análise que a gente já vinha fazendo. Não, mas para frequências menores que é o sinal do FLE, para frequências à esquerda desse FLE, o capacitor aqui começa a ter uma impedância. Se ele começa a ter uma impedância, começa a desviar a corrente para o resistor de emissor, logo aquele ganho que vocês vinham calculando não é mais válido, ele é menor. E essa frequência aqui, que define o limite entre ele não é importante ou ele é importante, é dada por essas equações. Tá? Então, aquilo que eu estava dizendo, para baixas frequências, o amplificador vai ter atenuação no ganho. Quem que faz essa atenuação? Os capacitores de desacoplamento. São 3 capacitores, no máximo.
Então, tu tem que cada um desses capacitores, ele está colocando uma frequência de corte no teu circuito. Ele está colocando uma atenuação no teu circuito. Então, a gente calcula as três. A gente calcula as três frequências de corte de cada um desses capacitores. Tá bom? Calculamos as três. Essas são as equações para as três frequências de cortes. Cada um dos capacitores vai atenuar o ganho para baixas frequências e quando, ou melhor, para que frequências que eles realizam essa atenuação, para que frequências que eles diminuem o ganho, a gente calculou as três, que é a FLI, a FLE e a FLO. Três frequências. Uma referente ao capacitor de entrada, uma referente ao capacitor de saída e uma referente ao capacitor de emissor, tá? Importante vocês entenderem esse conceito, tá? O que está acontecendo? O ganho está diminuindo. Por quê? Porque a impedância deles agora é significativa, tá? Então, se está diminuindo, ela se torna significativa, essa impedância se torna significativa para frequências abaixo de uma determinada frequência. Daí a gente calculou essa determinada frequência para cada um dos capacitores. Fala, Nachal. Mas assim, ó, professor, isso que a gente está vendo é, digamos, um complemento para os FETs, né? Não. Aqui a gente está vendo para TBJ. É outra parte da matéria. Na real, esse conceito todo é válido tanto para TBJ quanto para FET. Não Uhum. interessa a topologia, tá? Só o que Mas muda é um aí detalhezinho nas equações. a gente vai conseguir usar essas três frequências em qualquer tipo de polarização? Ou só nessa? Sim, sim, e para qualquer tipo de polarização. A não ser essa terceira aqui, porque essa aqui só existe em amplificadores que têm o capacitor de emissor. Sim. Amplificadores que não têm capacitor de emissor não tem essa frequência de corte aí. Mas antes, ó, se tu olhar, tanto é que a gente antes usou o modelo genérico do amplificador, ó, para deduzir esse comportamento. Então, qualquer amplificador vira isso aqui, vira esses três elementos. Qualquer amplificador vira esses três elementos aqui, ZO, ZI e a VNL. Então, não interessa qual amplificador, essa equação aqui é válida para qualquer um deles. É isso? Isto. Tá. Beleza, então o que eu quero que vocês lembrem até aqui, tu tem três frequências de corte. Três capacitores estão ali, louco para diminuir o teu ganho quando tu diminuir a frequência. Quando tu pegar frequências muito baixas, tu tem três capacitores que vão diminuir teu ganho. Só que cada um deles vai diminuir a partir de certa frequência, porque a gente aprendeu a calcular, tem uma equação para cada um. E não necessariamente vão estar sempre na mesma ordem, certo? O FLI maior que o FLE, maior que... Depende do ZI, depende do ZO, depende da tua carga, depende do valor do próprio capacitor. Então, dependendo desses parâmetros, muda a localização dessas frequências. Então, eu coloquei um gráfico aqui só para mostrar isso, que, por exemplo, as tuas frequências, elas podem estar afastadas. Por exemplo, tu pode ter uma frequência localizada aqui, outra localizada aqui e outra localizada mais à frente, onde tu tem as tuas três frequências. Né? Então, tu tem, por exemplo, pode ser qualquer uma, FLI aqui, FLO aqui e FLE aqui. Três frequências de corte associadas. E o que, que acontece nisso aqui? Para quando o ganho chegar, ou melhor, quando tu estiver trabalhando nessa frequência aqui, o ganho não vai ser o ganho que tu aprendeu a calcular, vai ser um pouco menor. Aqui vai ser menor ainda. E aqui vai ser 3 vezes menor ainda. Não necessariamente 3 vezes, mas tu vai ter 3 elementos diminuindo o teu ganho. Tá? Uma coisa que eu quero desenhar aqui, que foi por que eu botei esse gráfico, é, por exemplo, como é que fica se eu fosse desenhar o ganho, né? Imagina que o ganho do teu circuito aqui, ó, aqui para frente ele vai ter uma frequência muito grande, né? Ele continua para a direita aqui, tá? Mas vamos analisar que o teu ganho isso aqui é um zoom na parte inicial daquele primeiro gráfico que eu mostrei lá para vocês. Então vamos dizer que o ganho de vocês ele estava uma coisa mais ou menos assim, sei lá. Ele vinha lá na linha superior, bem lá em cima, tá? Digamos que ele vinha aqui em 120 dB, ó. Era o ganho que tu tinha calculado, 120 dB. Tá? Então, ele estava lá em 120 dB, nas frequências médias, beleza, show de bola. Mas e aí tu calculou essas três frequências. Tu calculou que, digamos, aqui tu tem uma das frequências de corte, digamos que essa aqui seja FLE, daí tu calculou que a outra frequência está aqui, vamos dizer que essa aqui seja FLI, e tu calculou a outra frequência, digamos que ela está aqui, digamos que essa aqui é a FLO. Como é que elas afetam o teu ganho? Tu tem três frequências aqui, ó, tá? Tu tem essa primeira frequência aqui, tu tem essa outra frequência,
Ó, de novo, lembrando, não necessariamente elas vão estar nessa ordem que eu desenhei, elas podem estar trocadas, tá? Depende muito dos parâmetros, do ZI, do ZO, dos capacitores. Mas vamos pensar que tu tem essas 3 frequências aqui, tá? E daí tudo que a gente vinha fazendo até agora, as simulações que a gente vinha fazendo, a gente vinha considerando que a gente estava para frequências para cima aqui, ó. Que garantia que o nosso ganho era o ganho que tu vinha calculando. Digamos que tu tinha calculado 120 dB, tá? Então, beleza, esse aqui era o ganho que tu tinha, tá? O que que acontece se tu começar a pegar frequências mais baixas? Começar a pegar frequências mais baixas, vai mais baixa, mais baixa, mais baixa, DDD, DDD, vai baixando a frequência, o ganho não muda, vai baixando a frequência, o ganho não muda, vai baixando a frequência, até tu pegar ali, por exemplo, um baixo, e vai baixando a frequência, e vai vendo o que que acontece, até que chega um momento que o ganho do teu amplificador começa a diminuir. Nessa frequência de corte aqui, que é a primeira que tu vai encontrar conforme tu vai baixando a frequência, exatamente nessa frequência aqui, tu vai ter um decaimento de 3 dB do teu ganho da banda passante. Então, se aqui era 120, ó, aqui assim o nosso ganho valia 120 dB, exatamente nessa frequência aqui, ele vai decair a 117 dB. Porque é 3 dB a menos da frequência do ganho na banda passante, menos 3 dB. Então, exatamente ali, ele vai cruzar naquele ponto, ó. Ele vai fazer isso aqui, ele vai fazer uma barriguinha e vai cruzar naquele ponto ali. E conforme tu vai pegando frequências mais baixas, esse ganho vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer mais ou menos o que ficaria aqui. Ele teria... eu não vou conseguir fazer porque me falta... Qual é que é a matéria que vocês aprendem a fazer desenho à mão mesmo? Desenho técnico. Então, tá me faltando isso aí, ó. Eu não vou conseguir fazer direitinho aqui. Deixa eu pensar. Uma década vai dar aqui, então a gente tem que ligar nesse ponto aqui. E eu já vou explicar isso aqui, por que que eu sei que é mais ou menos nesse ponto aqui. E... aí, ó. Tá. Então, tu vai ter a partir dessa frequência, para frequências mais baixas, que a FLE, nesse caso, que eu coloquei aqui, o teu ganho vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E vai diminuindo numa relação bem específica. A 20 dB por década. A cada década que tu reduz a tua frequência, ou seja, cada vez que tu pega ela dividida por 10, cada vez que tu divide a frequência de entrada por 10, o ganho vai diminuir 20 dB. Tá? É essa a influência do teu capacitor, nesse caso aqui do capacitor do emissor. Ele começa a colocar 20 dB por década de atenuação no teu ganho até aqui. Tá? Beleza, e daí tava vindo, tá diminuindo a 20 dB, 20 dB, 20 dB, e tu continua diminuindo a frequência. Tu continua diminuindo a frequência, vai chegar no ponto que o capacitor de entrada agora também vai começar a ser significativo, ele também vai começar a reduzir. Ele também, até aqui, ele não era significativo, a gente podia ainda considerar que ele é um curto, mas para frequências mais baixas, que é a frequência de corte que ele estabelece, pô, agora começa a se tornar significativo. Então, o que que acontece? Ó, tu tinha essa trajetória que ele estava traçando, né? O que que acontece? Que agora, na real, tu vai cruzar nessa linha aqui, a menos 3 dB da trajetória original, e daí ele vai fazer isso aqui, ó, vai fazer uma barriguinha mais ou menos assim, e a partir desse ponto, ele de novo vai cair a mais 20 dB por década. Ele vinha a 20 e agora ele vai fazer 40 por década. Vamos ver onde é que dá uma década. Uma década está aqui. Então, aqui tem 10, 20, 30, 40. Eu tenho que ligar nesse ponto aqui, ó. Porque agora tu tem a influência dos dois capacitores. Seria uma reta, mais ou menos, tá? Mas como eu não tenho dots, uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Porque agora, abaixo dessa frequência aqui, ó, abaixo dessa frequência, tem dois capacitores com impedância significativa. O terceiro ainda não, ó. A impedância dele ainda não é significativa, mas desses dois é. Então, esses dois estão diminuindo o ganho. E com que taxa que eles diminuem o ganho? 20 desse aqui e 20 desse. Agora, tu tem uma inclinação aqui de 40 dB por década. Tu tem uma atenuação maior ainda, certo? E ele vai continuar com isso aí até, tu vai diminuindo o ganho, até tu chegar no outro
no outro capacitor, né? Aqui seria uma reta, desculpa, e vai fazendo uma coisa mais ou menos assim até chegar no outro capacitor, tá? Então, aqui no outro capacitor, de novo, tu tem agora o combo dos 3 capacitores diminuindo o teu ganho. Para frequências abaixo dessa aqui, os 3 capacitores diminuem teu ganho. E eles diminuem, então, agora, como tu tem os 3, eles diminuem a 60 dB por década, tá? Então, tu tem uma atenuação gigantesca para frequências menores que a menor das 3 frequências. Tá certo? Então, quando tu pensar assim lá no gráfico do ganho, né? Lembra que isso aqui é ganho em função da frequência, tá? O ganho em função da frequência. Para frequências altas aqui, que são as frequências médias, na real, o nosso ganho vale o ganho AV-mid que a gente já aprendeu a calcular. Mas para baixas frequências, ele começa a sofrer alteração, começa a sofrer atenuação, onde ele começa a sofrer para cada capacitor, é como se tu estivesse puxando a linha do ganho para baixo, puxando a linha do ganho para baixo. Chegou no capacitor, ele puxou. Chegou no outro, ele puxou mais ainda. Chegou no terceiro, ele puxou mais ainda. Então, tu acaba ficando com essa linha aqui, que é a linha do teu ganho para baixas frequências. Claro, aqui ele continua para a direita, né? Para frequências maiores que isso que a gente está olhando aqui, ele continua sendo o ganho que tu já tinha aprendido a calcular. Até chegar lá nas altas frequências, que daí é outra aula. Tá? Entenderam isso aqui mais ou menos, tá, pessoal? Isso aqui é o gráfico do ganho em função da frequência, tá? É importante você ligar o que está acontecendo no ganho em função da frequência. E outra, não necessariamente isso aqui, ó, vai ser nessa ordem que eu estava falando. Pode ser, por exemplo, essa aqui ser FLO, essa aqui é FLI e essa aqui é FLE. Tudo ok, não muda nada a análise, tá? Só a localização delas ali. Então, o que tu faz na real é calcular. Tu calcula essas 3 frequências aqui, né? E eu passei a equação ali para vocês para calcular essa frequência, tá? Então, beleza. Isso que acontece. Só que daí, se vocês voltarem lá no slide que eu tinha falado antes, eu falei que, na real, a gente ia calcular o FL. A gente ia calcular aquela coisa chamada FL. Eu quero saber, na real, qual que é o FL do meu amplificador. Qual que é a frequência de corte inferior? E eu acabei dizendo que tem 3. Tem FLE, FLI e FLO. Mas qual que é a FL? Qual dessas 3 que vai ser a FL? Qual das 3 que vai ser frequência de corte inferior do meu amplificador? A partir de que frequência que o meu ganho não é mais válido, se eu pensar que eu estou diminuindo a frequência? Qual dessas 3 aqui que seria a minha FL aqui, ó? Qual das 3 que seria? O que vocês acham? Eu acho que é FLE. FLE? Eu acho que sim. Então, tu tá me dizendo que para qualquer frequência maior que a FLE, meu ganho não sofre alteração, e todas as frequências menores, meu ganho sofre alteração? Ah, então é FLO. Exato. A frequência de corte inferior é isso, diz o seguinte, que para qualquer frequência maior que a frequência de corte, o ganho não sofre alteração, e para todas as menores, meu ganho sofre alteração. Então, a frequência de corte inferior vai ser sempre a que está mais para a direita das 3. Ou seja, vai ser sempre a maior das 3 frequências que tu calcular. FLE, FLO e FLI. Vai ser sempre a maior dessas 3. Essa vai ser tua frequência de corte inferior. Porque a partir dessa frequência aqui, não interessa qual que esteja aqui, para a direita dela, ou seja, para frequências maiores, o ganho é aquele ganho que tu calculou, e para frequências menores, meus capacitores começam a diminuir o ganho. Tá? Mais ou menos desse jeito aqui. Beleza. Eu quero fazer mais um parênteses aqui, antes da gente seguir, que é o seguinte, deixa eu só destacar isso aqui. Que olha esse desenho que eu fiz aí, tá? Esse gráfico roxo que eu fiz é o gráfico do ganho, é como se fosse um zoom naquele primeiro gráfico que eu mostrei no início da aula, tá? É muito importante ressaltar um negócio aqui, ó, pessoal. Que se tu olhar esse meu gráfico, as 3 frequências estão bem separadas, ó.
elas estão bem afastadas, estão afastadas há mais de uma década cada uma delas, ó. Eu tô falando de década, mas eu não tenho certeza se vocês estão familiarizados com esse tipo de gráfico aqui, tá? Onde tu tem escala logarítmica no eixo X, certo? Quando tu tem um afastamento de uma década entre eles, um capacitor, ele não afeta na frequência de corte do outro. Mas quando tu começa a ter esses capacitores muito próximos, por exemplo, tu calculou isso aqui em 2K e tu calculou isso aqui em 1K, elas estão muito próximas, essas frequências. Então, vai fazer com que essa barriguinha, em vez de acontecer aqui, ela vai puxar mais para baixo ainda. Então, isso vai começar a alterar os resultados. Então, em muitas contas que a gente for fazer, se essas frequências aqui são meio próximas, elas não vão dar bem perto do que a gente calculou, porque quando a gente calcula, a gente analisou eles separados, né? Primeiro o capacitor de entrada, depois o capacitor de saída, depois a gente considerou que cada um é um filtro de primeira ordem isolado. Mas quando essas frequências são muito próximas, eles começam a se comportar como se fossem filtros de segunda ordem. E daí muda um pouquinho a análise, muda um pouquinho as equações, tá? Mas os resultados vão dar próximo o suficiente que a gente consiga aceitar, tá bom? Tipo o que acontecia lá com o ganho em alguns problemas, né? Que davam um probleminha nas últimas casas ali, geralmente. Tá? Só fazer um disclaimer aqui. Beleza. Então, ressaltando. O ganho do amplificador depende da frequência. Nas médias frequências, o ganho é esse ganho que a gente já tinha aprendido a calcular, o AV. Beleza. Para frequências muito baixas, o ganho diminui. Para frequências muito altas, o ganho diminui. Nas baixas frequências, ele diminui por causa dos capacitores de desacoplamento. Nas altas frequências, ele diminui por causa das capacitâncias parasitas. Nas baixas frequências, tu tem frequência de corte para cada um dos capacitores de desacoplamento. A frequência de corte inferior vai ser a maior dessas três, tá? E é isso que eu tentei mostrar nesse gráfico aqui, tá? Que tu vai ter as três frequências onde elas afetam o teu ganho dessa forma aqui. Se eu não me engano, lá em controle vocês vão ver de novo essa representação aí, mas vocês vão começar a ver com controladores, porque eles têm quase que a mesma função de transferência, que é a equação, tá? Quase que a mesma equação. O que é um controlador avanço de fase, atraso de fase? Eles vão ter a mesma representação gráfica. Só que aqui a gente tem uma interpretação dessa representação. Lá tu vai ter outra interpretação. Mas é a mesma jogada, assim, tá? Beleza? Tranquilos. Alguma dúvida até aqui, gurizada? Todas as dúvidas do mundo. Vocês não acham... Eu acho que eu já até comentei isso com vocês, do quão legal que é isso. Tipo, a mesma ferramenta matemática, né? A mesma ferramenta matemática, tu consegue utilizar em áreas completamente diferentes, com interpretações completamente diferentes, mas matematicamente elas ainda são iguais. Né? Eu acho que, quem sabe, o mais simples de tudo isso é a representação por equações diferenciais de dinâmicas de circuitos, que é exatamente a mesma representação matemática de sistemas mecânicos. É a mesma representação matemática, só muda a ordem dos teus coeficientes. Um é na casa das dezenas e das centenas, outro é a casa dos mil e dos micro. Mas a ferramenta continua sendo a mesma. O ábaco de Bode continua sendo o mesmo. A representação no domínio da frequência continua sendo a mesma. Então, a ferramenta é a mesma. Só o que muda é para que tu usa. Eu acho isso muito da hora. Não sei se vocês acham também, ou só eu que me emocionei aqui. Mas, enfim. Tá bom? Desculpa. Tá? Vamos adiante? Vamos adiante. Então, a gente aprendeu a calcular as frequências, aprendeu a definir a frequência inferior, tá? O que é essa frequência? Significa que essa frequência aqui, essa coisa pintada de amarela, significa se a frequência do teu sinal de entrada for maior que isso aqui, essa frequência,
ele não sofre distorção no ganho. Significa que o ganho é aquele ganho que tu já vinha calculando. Se a frequência de entrada é menor que essa frequência, então teu ganho vai ser menor que aquele que tu vinha calculando. Tá? Então essa é a frequência de limite inferior. Até essa frequência inferior, o ganho é aquele que tu vinha calculando. Tá? É isso que a gente quer descobrir, né? Que eu falei lá no início que a gente queria calcular, qual que é o FL e qual que é o FH. Bom, essa é a equação. Agora, calcular, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Agora é com vocês aí, tá certo? Me calculem as três frequências, tá? F, L, I, que ela é igual 1 sobre 2π capacitor de entrada RS mais ZI. Me calcula aí e me diz quanto é que dá. F, L, O, que é a mesma coisa, né? Só que muda o capacitor pelo capacitor de saída. 2π CO. Daí, quem que é a galera na saída? É o RL e o ZO. E o FLE, que é a mesma equação, só que em vez de ser a soma das duas resistências, 2πCE, é a impedância equivalente. Onde essa impedância equivalente, ela é RI por beta mais Rzinho E, e ela é paralelo com Rzão E, sendo que esse RI é o R1 paralelo com R2, paralelo com RS. Credo, lembrei de cabeça, sou muito bom. Se eu lembro de cabeça, vocês também são capazes de lembrar. Podemos fazer uma prova. Quem cala, consente. Então, olha aqui, ó. Esse amplificador tá com esses parâmetros. Show de bola, os três capacitorzinhos aqui. Até agora, lembra, a gente estava desconsiderando esses capacitores nas nossas contas. Só que agora eu quero saber a partir de que frequências que eles se tornam significativos. Então, esse capacitor de entrada aqui, que é o de 10 micro, a partir de que frequência que ele se torna significativo? Para frequências menores, de que frequência? Para frequências do sinal de entrada, né? Lembra que a frequência que a gente está variando, que a gente está considerando é a frequência do sinal de entrada. Para que frequências desse sinal aqui, que esse capacitor se torna significativo, para que frequências desse sinal que o capacitor de saída se torna significativo e o capacitor de emissor também. Então, essas são as nossas três equações, tá? E aí? Muito difícil? Eu mutei vocês? Não, Não, vocês estão aí. E aí, o que deu essas contas loucas aí? a minha primeira deu 6,89. Eu não sei se está correto, né? A FLI? Isso, eu não sei se, nem sei se tem lógica. Por que que não? Não, tem lógica, tá? Não vai estar certo. É a primeira vez que tu calcula, é isso aí mesmo. É, 6,89 pode ser Hz. 6,9, né? Porque ele deu 89,6. Eu vou deixar 89. Gostei do 89. 6,89 Hz, tá? Então, significa o que essa frequência, ó? O que significa isso que tu acabou de calcular? Significa que, se tu colocar frequências aqui no sinal de entrada menores que 6 Hz, esse capacitor aqui não pode ser desconsiderado. Ele influencia. Isso que tu tá dizendo. Frequências de entrada menor que 6 Hz, esse magrão aqui diminui o ganho, né? Porque a impedância dele começa a se tornar significativa, logo começa a morrer um pouquinho de tensão em cima dele, chega a menos no amplificador. É isso que está dizendo essa frequência, 6,89 Hz. Tá? E de fato faz sentido, porque essas frequências de corte, elas são na ordem dos hertz, centenas de hertz, né? Depende muito do teu circuito, mas é por aí. É na ordem de hertz até centenas de hertz, tá? Esses são valores típicos para frequência de corte inferior. Tá?
Tá? Então, no FLI, 6,89. FLO, não. É que vocês têm que calcular o ZO, né, e essas bagaças aí. Na real, vocês já têm uma análise, né, uma rotina de análise. Vocês podem botar esses valores lá na rotina de análise e só completar agora. Viu só? Que fácil. Quem é que já está fazendo a última aqui, ó? Gabriel aí escreve paralelo dos três aqui, quanto é que dá para nós, ó. Os três já estão aqui, ó. R1, R2 e o RS. A segunda minha deu 26,3. 26,3 Hz. Deixa eu ver quanto é que tinha dado essas minhas resistências aqui. Ah, vou ter que abrir todo um documento aqui, peraí. Esse aqui, deixa eu ver. Vamos lá, vamos ver quem é que calculou aí, ó. Eu achei 888 ohms aqui. Vírgula umas coisas aqui, né? Vírgula 888 ainda. Eu achei essa resistência para esse paralelo desses três elementos aqui. Se eu aplicar isso aqui na equação anterior do Z equivalente, tá? Eu vou achar 24,3, tá? Ohms. E daí jogando essa resistência aqui, eu vou achar 326,8 Hz. Alguém confirma aí? Ou nem? Não foi com vocês que eu errei uns negócios esses dias na aula? Eu errei umas continhas? Vocês têm que conferir, né? Senão... Esse RI, como é que o senhor fez ele? O senhor fez R1 paralelo com R2 e o resultado paralelo com RS? Isso, exato. Ou tu pode fazer o inverso da soma dos inversos, né? Tanto faz, fica no teu critério. Não, é que eu fiz aqui também, só que deu 0,8888. 0,8 ohms? 0 ponto. É o mesmo resultado, só que deu 0, Não, é que tu botou os valores sem o K, né? não botei com K. O paralelo de 40 mil com 10 mil, acho que dá 8 mil, né? É, acho que é. Tem que dar menor que 10K, tem que dar perto de Tá. 10K. 8K paralelo com 1K. 8K paralelo com K vai dar 8 mil dividido por 9 mil, né? Não, é o produto pela soma. 1.000 vezes 8.000 não dá 8.000. Mil meu com mil teu. Quando tu faz 8K vezes 1K, dá 8 mega. Ah, eu não tinha visto o Eu falei que 1K. faltou um K ali. Falei que faltou um Kzinho. Tá. Mas
Deixa eu ver, eu tinha posto as 3 frequências aqui, né? Tinha posto aqui, beleza, tá? E o ganho também eu tinha colocado, ó. Tá? Então aqui, ó, até esse ganho aqui vocês já tinham aprendido a calcular antes, ó. Tá? Até esse valor aqui, que é o valor do ganho sofrendo a influência do RS e do RL. Até esse valor aqui vocês já tinham aprendido a calcular. Tá? O que é esse ganho? É o ganho sem carga sofrendo a influência do RL e do RS. Agora, tu aprendeu a calcular o quê? Até para que baixas frequências que esse ganho é válido. Tu viu o FLI, o FLO e o FLE. Qual que é a frequência de corte do nosso amplificador, então? Tu tem essas 3 frequências aqui, ó. Qual que é dessas 3 a nossa frequência de corte inferior? Foi aquilo que eu tinha dito para vocês. A frequência de corte inferior é a maior dessas 3, porque é a que está mais para a direita é a primeira que vai começar a atenuar teu ganho quando tu está diminuindo a frequência. Então, nesse caso aqui, a maior das 3 é a própria FLE, que é 326 Hz. 326,8. Então, vamos lá. Essa aqui é a frequência de corte inferior. Vamos lá, o que significa isso? Significa que esse ganho aqui, que é o ganho que sofre a influência da carga, né, o ganho sem carga multiplicado pela influência da carga e a influência do RS, ele é válido só para frequências maiores que essa aqui. Para frequências menores que 326 Hz, o nosso ganho não é mais menos 50, ele sofre atenuação. Então vai ser, sei lá, menos 40, menos 30, mas não interessa. Significa que frequências menores que 326, o ganho diminui. O nosso ganho só é válido para frequências maiores que 326. Então é esse o teu objetivo na fazer a análise para baixas frequências. Saber calcular para qualquer amplificador qual que é a banda passante desse amplificador. Ou seja, qual que é o limite de frequência inferior e superior que o ganho desse meu circuito é válido, sem sofrer atenuação. A gente calculou aqui o limite inferior. Qual que é a frequência mínima do meu sinal de entrada? Lembra, quando a gente fala frequência do sinal de entrada. Qual que é a frequência mínima desse sinal que eu garanto o ganho de 50 desse meu amplificador? A frequência mínima do sinal de entrada que eu garanto esse ganho, nesse caso, é 326 Hz. Qualquer sinal na entrada com frequência menor que isso, tu vai ter ganho menor que esse. Qualquer frequência de entrada maior que 326, ele vai ter ganho 50. Tá? Isso que significa essa frequência que a gente calculou aqui. Tranquilo? Essas equações aqui é só matemática, tá? Mas a interpretação delas é muito importante. Essa conversa que eu tenho aqui com vocês, toda essa ladainha que eu gasto falando aqui com vocês é importante, tá? Senão eu só botava as equações e dava 20 exercícios que vocês gostam bastante de fazer, resolve e vai, né? Adiante? Bom, calculamos. Como é que eu valido agora? Né? Tudo que a gente estava calculando, a gente estava validando por simulação. Como é que eu valido isso? Tá? Através da simulação, a gente tem como validar isso aí também, tá? Então, se eu quiser fazer uma simulação, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu abrir a simulação, para mostrar para vocês como é que a gente vê isso no LT Spice. Deixa eu abrir qual que é aqui. Aqui agora, né? Esse aqui. Aí. Tá. Deixa eu abrir a simulação aqui e mostrar para vocês como é que a gente valida isso aí, tá? Esse aqui é nosso circuito, ó, pessoal. Tá? Esse aqui é o nosso circuitinho. Aquele do exemplo ali, né? Deixa eu ver, só conferir se estão os mesmos valores mesmo. 20 volts, 40K, beta 100, é isso aí. 20 volts, beta 100, tá aí. Dá uma olhadinha nesse circuito aí, tá? É o amplificador que a gente já aprendeu a calcular. Tranquilo, defini aqui o ganho, né? Embora não precisasse, mas eu coloquei um ponto model aqui para definir o ganho, tá? Só porque eu editei um que eu já tinha. O que a gente aprendeu a fazer aqui, né? Deixa eu só mudar o nosso arquivo de simulação. A gente já aprendeu a calcular, a observar, melhor dizendo, a gente já aprendeu a vir aqui e observar que o nosso ganho estava dando o ganho que a gente já tinha calculado. Por exemplo,
no nosso exemplo aqui, a gente calculou que o ganho era 50, né? O nosso ganho era 50. Então, isso aqui a gente já sabe validar, né? Por exemplo, deixa eu botar uma simulação aqui, até 10.1 milli, a partir de 10 milli, um time step de 1 na menos 7, tá? Aqui, milli. Só para validar o ganho de novo, tá? Vou validar o ganho aqui mais uma vez para a gente fazer o step, o passo a passo direitinho aqui. Então, isso aqui vocês já vinham fazendo a todo momento, né? Calculava o exemplo, calculava o ganho, vinha aqui, simulava e via se o ganho estava batendo ou não. Então, aqui, por exemplo, pego o cursor, coloco lá no valor de pico, tá? Cadê meu cursor? Tá aqui. Então, tá aqui, ó. O ganho tá dando 48,7, tá? Tá dando bem próximo ali dos 50, né? Próximo o suficiente, tá? Então, tá dando ganho, beleza, validei o ganho. Tô entrando com 1 milli, né, que fique bem claro, tô entrando com 1 milli de pico na entrada, então, na saída é 50 vezes esse 1 milli. Tá aqui, os 48,6, tá? 50. Beleza, isso aqui a gente estava analisando no tempo, estava fazendo uma análise que a gente chama de análise transiente, que o nosso eixo X era o tempo. A gente estava olhando nossas formas de onda no tempo. Mas agora, todos os gráficos que eu vinha mostrando ali para vocês são gráficos no domínio da frequência, porque a gente quer ver essa amplitude em função da frequência. Então, ao invés de eu vir aqui no meu sinal e ficar mudando a frequência, que a gente estava botando sempre 20K, e ficar variando a frequência ali um por um, e simulando, que nem eu fiz no início da última aula, a gente vai fazer uma coisa que a gente chama de análise transiente. Tá? E como é que faz a análise, desculpa, a análise AC? A análise transiente é essa do tempo. Como é que a gente faz uma análise AC do meu circuito? Eu configuro esse circuito aqui para ele me mostrar a tensão de saída e o próprio simulador vai variar a frequência do sinal de entrada. O simulador vai vir aqui e vai ficar variando o sinal de entrada e vai me traçar aquele gráfico que a gente estava vendo lá, do ganho em função da frequência, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, isso é importante, primeira coisa que eu tenho que fazer é vir no meu sinal de entrada aqui, que é o VS, né? Deixa eu até maximizar isso aqui. Esse aqui que é meu sinal de entrada, esse cara aqui que é meu sinal de entrada, eu tenho que dizer para o meu simulador que é a frequência dessa fonte que ele tem que variar. Eu tenho que dizer que é a frequência dessa fonte aqui. Então, eu clico com o botão direito em cima e eu mudo aqui, ó, na parte, a gente vinha mudando só aqui, né, amplitude e frequência. Na real, a gente tinha mudado, mudou uma vez e deixou, né. Mas agora a gente tem que dizer aqui, ó, para ele, numa análise AC, ó, que ele tem um bloquinho de análise AC, tá? Então eu tenho que, provavelmente o de vocês isso aqui tá em branco. Vocês têm que vir aqui e botar a amplitude do sinal que vocês querem. E a gente vai colocar 1 milli. E daí ele vai pegar e vai ler, ó, é essa frequência aqui que ele vai mudar. Ele vai pegar essa fonte senoidal e vai ficar variando a frequência. Mas que amplitude que ele vai deixar? Vai deixar 1 milli. No momento que eu mudei isso aí, ponto, ok. Daí ele vai me mostrar aqui, ó. Ele vai me mostrar dois valores na minha fonte. A fonte para análise transiente, ela é uma fonte senoidal de 1 milli de pico em 20 kHz. E se eu for fazer uma análise AC, bom, se eu fizer uma análise AC, ela vai ter um pico de 1 mA e vai variar a frequência de acordo com o que eu quiser. E agora eu tenho que dizer para o simulador qual que é a varredura de frequências que ele vai fazer. Ele vai variar de 0 Hz até 100 Hz, ou ele vai variar de 1 Hz a 10 MHz? Qual que é a largura da janela que tu vai simular? Qual que é a varredura de frequências que ele vai fazer desse sinal de entrada? Então, para fazer isso, a gente vai lá naquele arquivo .tran, ó, que era quem configurava o tempo de simulação, que fazia uma simulação chamada ponto transiente, tá? E eu abro ela com o botão direito do meu mouse, tá? Eu vou abrir essa janela aqui. Nessa janela, a gente vinha configurando a chamada análise transiente, que é uma análise no tempo, variando o tempo. Agora a gente não vai fazer mais uma análise transiente, a gente quer variar a frequência do sinal. A gente não quer olhar mais as formas de onda em função do tempo, a gente quer olhar a tensão de saída em função da frequência. Então, não é mais uma análise transiente, agora é uma análise AC, que é a segunda aba que aparece aqui. Então, abro a segunda aba. E daí eu vou dizer agora, vou configurar a simulação.
Eu tenho que dizer qual é o tipo de variação que ele vai fazer, essa é a primeira janela, tipo de variação. O tipo de variação que a gente vai fazer é uma variação por década, tá? Que o nosso espaçamento, o nosso eixo X vai estar separado por décadas. Tá? Essa é como a gente configura aqui. Tu pode separar por oitavas ou fazer uma varredura linear. Mas como a nossa varredura é muito grande, a diferença entre as frequências iniciais e finais é uma diferença muito grande, então a gente usa uma representação logarítmica do eixo. Por isso que é uma varredura do tipo década, tá? Se eu colocasse linear, ia ser como vocês geralmente desenham um eixo, né? Separados por distanciamentos iguais. Então, seria uma varredura linear. Daria um eixo muito, muito grande. Como a gente vai variar desde a ordem dos hertz até a ordem dos megahertz, a gente vai usar uma representação logarítmica. E para dizer isso para ele, eu estou dizendo, ó, vai ser por décadas. Então, década. Número de pontos por década, isso aqui se tu põe não interessa muito agora para vocês, mas a ideia é o seguinte, se tu coloca muitos pontos, tu tem uma resolução melhor. Tá? Isso aqui é basicamente a resolução. Eu vou deixar 11, que é um número que geralmente dá bom aqui para nós, não pesa muito a simulação e também não dá uma resolução muito ruim. Tá? Se botar um valor bem grande, tem uma resolução maior, mas a simulação vai demorar um pouquinho mais. E tu tem que dizer quais que são as frequências, a partir de que frequência que tu vai simular e até que frequência tu vai simular. Bom, a gente calculou aqui e viu que as nossas frequências, elas estão na ordem dos 6 Hz aqui, né? 300 Hz, então a gente espera enxergar que o nosso eixo esquerdo, ele precise ir até uma frequência bem baixinha, tá? Então lá na simulação eu vou colocar menos que 6 Hz, né? A frequência inicial, vou colocar 1 Hz, tá? E a frequência superior, até que frequência que ele vai simular? A última frequência que a gente via ali era 300 e poucos hertz, né? Então, eu vou colocar 100K, tá? Só para ter 2 décadas bonitinha ali na tela. Tá? Então, ele vai simular até 100K, e eu espero enxergar aqui, o que eu estou esperando enxergar aqui é basicamente esse gráfico roxo que eu desenhei aqui para vocês, algo perto disso aqui, ó. Tá? É isso aqui que eu espero enxergar lá. Então, voltar aqui, vou dar um OK, tá? Agora, olha que aquele ponto tran que tinha, agora ele virou um ponto AC, ó, porque tu tá fazendo uma simulação AC. Beleza, feito isso, é só salvar para não dar problema e mando simular de novo. Deixa eu ajeitar essas janelas e explicar o que apareceu aqui. Olha o que está aparecendo aqui. Ele está me mostrando a tensão de saída, ó, porque ele já estava mostrando antes, né, que eu botei o medidor aqui. Então, na linha cheia, ele está me mostrando a amplitude da tensão de saída. Ó. E na linha pontilhada é a fase do sinal de saída. Desconsiderem um pouco essa linha pontilhada aqui. Vamos pensar só na linha contínua, por enquanto, que é o que eu vinha falando para vocês. Então, olha aqui, ó, que até aqui, ó, conforme tu vai baixando a frequência, tu fica naquele patamar lá, que era o ganho das frequências médias. Mas conforme tu vai baixando a frequência, opa, para frequências muito baixas ele começa a sofrer atenuação, e vai diminuindo. Tá? Então, esse é o comportamento, aquele parecido com aquela linha roxa que eu tinha desenhado para vocês, tá certo? Só que agora eu quero ensinar vocês a interpretar os valores que estão nesse gráfico, tá? Se vocês olharem no eixo Y aqui, ele está mostrando o valor da tensão de saída em dB, tá bom? Deixa eu voltar aqui no slide e vamos escrever essas coisas. Lá no LT Spice, o que ele traz para ti é a tensão de saída, não é VA, é VO, é a tensão de saída em dB. É isso que ele traz lá para vocês. Mas o que a gente calcula é o ganho. O que a gente calcula é o ganho AV. Como é que eu calculo o que eu quero ver lá no LT Spice em função desse ganho? Vocês sabem que tensão de saída, ela é o ganho do meu amplificador que multiplica a tensão de entrada. Tá? A tensão de entrada padrão que a gente tem colocado é 1 milivolt. Essa é a tensão padrão de entrada que a gente tem colocado. Tá certo?
Se essa tensão é a tensão que eu estou colocando no meu circuito, opa, voltar. Se eu estou colocando 1 milivolt na entrada do meu circuito, eu espero enxergar na saída, e daí era o que a gente geralmente estava olhando, né? Se o ganho é menos 50, eu esperava ver lá na saída menos 50 milivolts, que foi a primeira simulação que eu fiz ali para vocês, deu os 48 e uns quebro, né? Que era os menos 50 que eu queria ver. Mas observa que isso aqui está em milivolts. Lá no LT Spice, ele está me mostrando o sinal de saída, só que não está me mostrando em milivolts, ele está me mostrando em dB. E como é que eu vou escrever essa tensão de saída em dB? Eu tinha falado na última aula que para fazer essa conversão é 20 vezes log do valor que eu quero. O valor que eu quero é a tensão de saída. Tensão de saída para nós é o ganho que multiplica a tensão de entrada. Então, eu vou entrar aqui com o ganho que multiplica a tensão de entrada. O valor de pico da tensão de entrada, né? Porque a gente está entrando pela senoidal. Deixa eu botar até um PK aqui, ó, para mostrar que é esse 1 mili é o valor de pico da entrada. Então, o que o gráfico do LT Spice está te mostrando é isso aqui, ó. É esse valor aqui em função da frequência. Tá? É esse valor em função da frequência. Mas como a nossa tensão de entrada é amplitude constante, eu posso dizer que isso aqui segue o padrão do ganho. Então, eu posso dizer que aquele ganho, que aquele gráfico do LT Spice é o mesmo gráfico do ganho. Tá? Só tem mais um detalhezinho aqui, que quando a gente vai calcular isso aqui, na real, tu tem que entrar com o módulo desse sinal aqui. Deixa eu botar aqui assim, que é módulo do ganho, tá? Então, tu vai entrar com o módulo do ganho aqui. Alguém calcula aí para mim quanto é que daria isso aqui, ó. Tensão de saída em dB vai ser 20 log do nosso módulo do ganho, que é o módulo de menos 50, que é o próprio 50, que multiplica 1 mili, que é a nossa tensão de entrada. Então, nossa tensão de saída em dB tem que ser igual a... O que dá isso aqui? Alguém faz aí rapidinho para nós. Isso aqui é log de base 10, tá? É o log que tem na nossa calculadora aí. Achei que tava chovendo. E aí? Fica log de 50 vezes 10 na menos 3. Né? Isso aqui vira 50 positivo, vezes 1 é na menos 3 aqui. Então, é log de 50 vezes 10 na menos 3, vezes 20. Esse log vezes 20. Eu acho que dá menos 26,02. Então, isso aqui menos 26,02 dB. O que é esse valor aqui? Ó? Esse valor é a mesma tensão de saída, é exatamente a mesma coisa que isso aqui. Ó. Quando a gente fazia uma análise transiente, a gente esperava enxergar isso aqui. Tanto é que eu medi lá e deu 48 e pouquinho. Agora que a gente está fazendo uma análise AC, a gente espera enxergar isso aqui, ó. Que é a mesma coisa, só que em dB. Tá? É a mesma coisa, só que em dB. Por que a gente está fazendo essa conversão? Só para poder enxergar os valores no simulador, porque o simulador traz em dB, ele não traz em valor absoluto. Tá? Então, o que eu espero ver? Que nas médias frequências ele está obedecendo o ganho menos 50, ou seja, nas médias frequências eu espero enxergar menos 26 dB. Então, deixa eu voltar lá no simulador. Se eu conseguir, aqui. Então, aqui está a tensão de saída. Ó. Deixa eu botar um cursor na tensão de saída e, opa, aqui, e vou arrastar ele aqui, ó, para a linha das médias frequências, ó. Aqui é as médias frequências. Aqui nessa linha reta, onde o ganho ainda não sofreu atenuação, é onde está o ganho que vocês acabaram de calcular. A tensão de saída que vocês acabaram de calcular, que foi 26 dB, né? Tá aqui, ó. Menos 26 dB.
Então, aqui onde esse cursor está, para essas frequências aqui, o ganho está dando o ganho que vocês já tinham aprendido a calcular, que é o ganho menos 50, que é esses 26 dB negativo aí, menos 26 dB. Show! Esse é o ganho nas médias frequências. Agora, eu tenho que validar a frequência de corte inferior. Aonde que está a frequência de corte inferior? E aí, lembra aquilo que eu falei. A frequência de corte é definida aonde o ganho decai 3 dB do ganho na banda passante. Frequência de corte é definida como sendo a frequência onde o ganho decai 3 dB do ganho na banda passante. Quem que é o ganho na banda passante? Menos 26. Menos 26 dB. Não é o ganho, né? A tensão de saída, mas entender. Menos 26 dB. Aonde que esse gráfico vermelho da linha cheia decai 3 dB? Então é menos 26, menos 3. É onde esse gráfico vermelho cai a menos 29. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar essa linha até esse valor aqui virar menos 29. E a frequência onde isso acontecer é a minha frequência de corte inferior. Então eu pego essa linha aqui e vou arrastar, ó, vou baixando a frequência, ó. Imagina, tu tá trabalhando, tá baixando a frequência do sinal de entrada, nada acontece, até que o ganho começa a diminuir. Quando as frequências são muito baixas, o ganho começa a diminuir. Então olha lá aqui, agora o ganho já está em menos 27, menos 28, menos 29, peraí, 24.4, 29.1, aqui assim, ó, 29,06, ó. Menos 29, ó. Exatamente nesse ponto, teu ganho decaiu 3 dB. Então, exatamente nessa frequência é a frequência de corte inferior. Então, a frequência de corte inferior simulada é essa frequência aqui, ó. 336 Hz. Essa é a frequência de corte inferior, olha que tá, 336.22, blá, 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 Hz. Então, essa é a frequência de corte inferior, onde o ganho decaiu 3 dB do ganho na banda passante. O ganho na banda passante era esse ganho aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo isso, né? Eu não estou compartilhando a tela errada. Deixa eu ver aqui. Não. Ah! Oh! Vocês estavam vendo isso aqui? Aham. Sim. Ah, tá. Nossa, é que eu não estava vendo a tela de vocês aqui. Tá, enfim. Então, o ganho, aqui é a linha cheia aqui, ele decaiu 3 dB do ganho aqui na banda passante. Aqui era menos 26, puxei a linha até o menos 29. Que frequência que deu isso? 336. Então, essa é a frequência simulada, é a frequência de corte inferior simulada. E a calculada foi 300 e o que mesmo? 326, a que nós tínhamos calculado. Tá? Então, tá aí, ó. Bonitaça, frequência de corte conferida com a simulação. Tá? Entenderam? Mais ou menos. Vamos ver se vocês conseguem fazer o exemplo. E aí, será que rola? Deixa eu só voltar aqui só para fechar bem isso aqui, tá? Então, isso aqui a gente valida o cálculo da FL. A gente calcula as 3 frequências de corte para os 3 capacitores. Claro, se tiver os 3 capacitores. Se for uma topologia onde não tem os 3, tu faz com os que tem. E as equações continuam as mesmas. Então, a gente calculou a influência de cada um desses capacitores. Tá? Daí a gente viu, não, a maior delas é a primeira que vai aparecer no gráfico, né? Se eu supor eu diminuindo a frequência. Daí eu mostrei agora para vocês como é que eu identifico ela no LT-Spice. Tá? Para identificar ela no LT-Spice, a gente tem que fazer aquela conversão matemática ali. Porque aqui o que ele traz para nós é tensão de saída, e não o ganho. Então, quanto que é aqui na banda passante, ó, onde não está sofrendo influência? Menos 26. Então, eu ainda posso fazer outra coisa, botar outro cursor, ele tem 2 cursores, né? E puxar o segundo cursor, porque aqui ele mostra a diferença dos dois, ó. Puxar o cursor até ele baixar aquela diferença ali para 3, ó. Menos 3, 3.0, aqui, ó. A diferença 3, então olha onde que está o cursor 2. Aqui, em torno de 320 Hz aí, mais ou menos, tá? Essa é a frequência de corte. Tá? Assim que eu identifico no simulador, assim que eu valido as contas.
Belezinha? Então, é simples, assim, ó. Tu aplica as 3 equações, calcula as 3 frequências, escolhe a maior vai ser a tua frequência de corte inferior. Beleza, daí tu monta, simula, mede o ganho na banda passante, arrasta o cursor até menos 3 dB, essa é a frequência simulada, frequência de corte simulada. Tá? Não é tão difícil. Tem bastante ladainha, mas é bem simples, eu acho. Ou não é bem simples, o que vocês acham? Mais chatinho é simular. Será? Só simular bastante para pegar o jeito, então. Pois é, da última vez lá que eu simulei, eu passei um trabalhinho, mas depois eu consegui. É. Sempre a primeira vez é um pouco mais difícil. Mas depois vocês pegam a manha. Tá? Tem esse probleminha aqui, que agora vocês podem começar a tentar fazer ele já. E beleza, daí a próxima aula vai ser a gente analisar o outro extremo desse gráfico agora. A gente olhou as baixas frequências. Como que acha a frequência de corte inferior. Na próxima aula a gente vai olhar como que encontra a frequência de corte superior. Ou seja, para até que frequência que o meu ganho é válido. Para frequências acima dessa, meu ganho não é mais válido. Tá bom? Então eu só vou parar de gravar, se vocês querem começar a fazer agora, fiquem à vontade.